Como a maioria das pessoas já sabem, o Brasil é um dos países, se não o país com os mais elevados índices de ansiedade no mundo. Especialmente no cenário pós-pandemia, a ansiedade patológica, né? Se tornou um problema para milhares de pessoas. Estou falando de condições como transtorno de ansiedade generalizada, como transtorno de pânico, fobia social, dentre outras questões que têm sido muito desafiadoras para muitas pessoas pertencentes a todos os grupos da população, todas as faixas etárias, gêneros, classes sociais. É sobre essas questões, é sobre o tema da ansiedade patológica que nós vamos conversar nesse episódio do Ser Psicast. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu estou recebendo o médico psiquiatra Diego Mello, que vai nos contar um pouco sobre os detalhes acerca dessa temática. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor. Fica com a gente porque essa conversa está imperdível. Oi, Diego, como é que você vai? Como é que você está? Tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Maravilha. Eu quero dizer que é uma alegria receber você aqui para falarmos desse tema que eu acho fantástico, sempre necessário, né? Acho que tem muita gente querendo te ouvir sobre isso e eu estou pressentindo assim que vai ser um episódio bem legal. Como é que você está? Você está bem? Eu estou muito bem. Maravilha, que bom. Diego, a gente tem um ritual aqui no podcast que a gente sempre começa apresentando os nossos convidados para o nosso público. Esse podcast está no YouTube e no Spotify, né? Então, gente do Brasil inteiro acompanhando. Conta para a gente um pouco, Diego, sobre a tua formação. Perfeito. Faz um resumo aí da tua formação e da tua atuação profissional. Perfeito. Bom, eu sou médico, né? Eu sou médico psiquiatra. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Alagoas. E depois eu fui fazer residência em psiquiatria pela Unicamp, lá em São Paulo. Sim. Terminada a residência médica, depois eu ainda fiz uma pós-graduação em neurociências e comportamento pela PUC e também tenho formação em terapia do esquema. Sério? Onde é que você fez essa formação? Eu fiz no Insere. No Insere, com a Jaqueline Leão, que já esteve aqui. Isso. Você já me ganhou de cara. Assim. Eu adoro terapeuta do esquema. Não sou terapeuta do esquema, mas todo mundo que acompanha. Eu também não sou terapeuta do esquema. Eu não atuo mas eu gosto de usar técnicas da terapia do esquema durante as consultas. Eu atendo hoje na clínica e eu tenho, né, uma clínica privada e eu também faço interconsulta, né, que é o trabalho do médico prestado a outros médicos para os pacientes internados. No hospital privado também. Ô, Diego, tem alguma coisa muito boa acontecendo na classe médica. Olha só, na sequência, você é o segundo médico com quem eu converso aqui e que me diz que fez formação em terapia do esquema. Ah, é? Eu conversei aqui com um colega seu, o Marcílio, Marcílio Feitosa, há umas semanas atrás, e ele também fez formação em terapia do esquema. Tem algum movimento aí entre os médicos? É uma coisa orquestrada? Na verdade, a psicoterapia ela sempre foi uma subespecialidade da psiquiatria. Né? Então, sempre houve um interesse por conhecer um pouco das técnicas de psicoterapia. Sim. E eu acho que, na verdade, um bom psiquiatra tem que conhecer um pouco, pelo menos para a gente conseguir dialogar, encaminhar os pacientes de uma forma mais responsável. Bacana. Então, eu sempre me interessei. Tem uma outra pessoa com quem eu trabalho, que também já deu entrevista aqui para você, que é a Fernanda Lemos. Ela é neuropsicóloga e ela é terapeuta do esquema. Então, o meu interesse pela terapia do esquema partiu daí, porque eu sempre me reuni com profissionais psicólogos para a gente discutir os casos que tínhamos em comum. E eu sentia falta desse diálogo, de um diálogo mais embasado, onde a gente pudesse conversar também sobre isso. Mas você não se define como psicoterapeuta? Mas não, porque eu não faço psicoterapia, né? Eu uso técnicas da psicoterapia durante as consultas, mas eu não faço. Eu tenho... A minha formação, né, lá na Unicamp é uma formação de base psicanalítica. Então, lá eu cheguei a atender em psicanálise, mas durante o aprendizado, né, lá durante da residência médica. Mas nunca atuei de fato, né, como um psicoterapeuta stricto sensu. Entendi. E o que é que você tem feito profissionalmente aí?
Então, eu tenho consultório médico, né, lá no Harmony, e eu faço esse trabalho de atender a demanda de outros médicos de outras áreas no hospital privado, que é a interconsulta. Maravilha. Que bom, e também sou professor universitário, né? E esquecendo desse lado também. Não esqueça não. Eu adoro dar aula. Eu dou aula para uma faculdade privada também de medicina e atuo, tem duas disciplinas, né? A gente tem, na verdade, a psicologia médica, que fala dos aspectos médicos, né, do médico, né? Aliás, dos aspectos psicológicos, né, da medicina e da formação médica. Você que dá? E eu que faço essa aí também, né? Junto com uma outra colega, e tem a psiquiatria em si, que eu também ensino tanto na teoria quanto na prática também. Maravilha. Começamos maravilhosamente bem, né? Maravilhosamente. Mas a gente está aqui para falar de ansiedade, né? Um tema assim, extremamente importante, necessário. Acho que, não vou dizer saturado, mas tem tanta gente falando sobre isso que eu acho que é tão importante. Que bom, né? Que bom, mas eu também acho que tem um risco, assim, de circularem mitos, tabus, né? Então, ouvir alguém que é da área, que tem muito cuidado com essa temática, eu acho que é bastante importante. Bora começar assim, ó. Diego, tem uma coisa que tem sido colocada no cenário pós-pandemia, que é a afirmação de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, em termos proporcionais e quando se fala em diagnósticos de transtornos de ansiedade. Número 1, quando comparado com outros países. Isso faz sentido? É assim mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que faz todo sentido, né? De uma maneira geral, diagnósticos, né, psiquiátricos, eles têm ganhado um escopo maior nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, as pessoas têm resistido menos a procurarem ajuda e, como você também percebeu, nós temos... A que isso se deve? Eu acho que se deve à propagação mais fácil de informações através das redes sociais, por exemplo. As redes sociais, elas têm um papel nisso, né? Que seja um papel, e é um papel ambíguo, né? Porque não é à toa que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. É um dos países que mais consome e está presente, ativo nas redes sociais. E a gente sabe que tem dados já muito consistentes associando as redes sociais a ansiedade. Então, ao passo que circulam informações de todos os tipos, né, como você também bem colocou, são informações que às vezes agregam e às vezes também desinformam, né, prestam desserviço para a população. Então, as pessoas estão submissas, né, a todo tipo de circulação de informação nesse sentido. Mas o fato é que a gente observa mesmo uma resistência menor das pessoas a buscarem, né, o psiquiatra à medida que a gente tem mais psicoeducação, né, acesso à informação, as pessoas passam a desassociar a figura do psiquiatra à loucura, né, a termos pejorativos de uma maneira geral, e aí as pessoas se sentem minimamente confortáveis para procurar esse profissional. Algo que eu considero que é positivo. Mas a gente tem que se questionar, né? Até que ponto também a gente não está exagerando, perdendo um pouco a mão, né? Os psiquiatras, seus colegas, você... Os psiquiatras estão nas redes sociais também. Estão bem presentes, né? Acho que isso é parte também desse movimento de desestigmatização. Inventei essa palavra agora. Né? Acho que isso é importante também. Eu acho. Os psiquiatras aparecerem, dizerem a sua palavra. Você vê isso? Eu vejo também. Acontecendo? Nós vemos a presença cada vez maior, né, de profissionais de todas as áreas, inclusive dos psiquiatras também, fazendo um trabalho que eu acho que é muito importante, né? Tem que ser um trabalho que eu acho que tem que ser responsável, né? Porque, afinal de contas... É um tema, os temas da psiquiatria são complexos, não é fácil da gente passar as informações de forma clara, sem que elas sejam mal interpretadas. Invariavelmente, em algum nível, elas vão ser mal interpretadas, né? E a gente lida com temas muito delicados também, né? Da humanidade, né? Como um todo. Sim. A gente está tomando muito ansiolítico, Diego? Demais. O brasileiro. Demais. Como dizem por aí. Né? É assim mesmo?
Tem muita prescrição de ansiolítico ou as pessoas estão fazendo muito também com automedicação? Como é que é isso? Ah, demais. Infelizmente é uma coisa que você vê em loco na prática, né? Infelizmente a circulação ilegal de medicações acontece. Mas dá para ter acesso a ansiolíticos sem receita? Como é que faz isso? Infelizmente na prática as pessoas conseguem. Um Idealmente jeito, né? não. Se você for pelos meios legais, né, da forma como deve, essas medicações elas devem ser prescritas e são medicações controladas, né, por assim dizer. Então tem todo um controle da vigilância sanitária, né, que deve ocorrer. Então, a rigor, essas medicações elas não devem circular entre as pessoas de forma livre. Mas, infelizmente, tenho pacientes que têm acesso à medicação, às vezes passam meses sem aparecer na consulta e que mantêm o uso da medicação, né, por vias ilícitas. Infelizmente, isso daí abre espaço para algo que é muito perigoso, que é a dependência. Então, as pessoas se tornam dependentes. Nós temos índices cada vez... Se você pega, por exemplo, uma medicação que não é ansiolítica, mas é indutora do sono, também utilizada, às vezes, no tratamento para transtornos de ansiedade, como o Zolpidem, somente recentemente é que se tornou mais estrita a regulamentação dessa medicação. Tamanho a prevalência do uso inadequado, né, dessa medicação. Tem umas matérias, eu já li umas matérias sobre o consumo indiscriminado, especificamente de Zolpidem, que é um tema quase que de saúde coletiva já. Isso, com toda certeza. Com toda certeza. A gente tem relatos de pessoas que chegaram a usar 600 miligramas. Para você ter uma ideia, um comprimido tem 10. E a pessoa está usando neste nível, porque são medicações dependogênicas. Então, à medida que quanto mais se usa, mais tolerante o organismo vai se tornando e são necessárias doses cada vez maiores. Sim. Bom, a gente já começou a todo vapor, né? Eu vou recuar um pouquinho para eu te perguntar o seguinte. Olha só, a ansiedade é uma emoção comum, é parte do funcionamento de nossa neurofisiologia, né? Tá no sistema nervoso central, tem a sua funcionalidade. Vamos dizer assim, a ansiedade dita, vou usar um termo que não é o melhor, mas vamos chamá-la de ansiedade normal. Perfeito. Né? Qual é a fronteira? Quando é que... Eu tô enfeitando demais. Tá. Vou simplificar. Quando é que a ansiedade se torna um problema? Quando é que a ansiedade deixa de ser normal? Eu estava ansioso antes de lhe ouvir. Pô, como é que vai ser a conversa com o Diego? Isso, enfim, me deixou alerta, me fez pensar nas perguntas que ele ia fazer. Então, ela teve uma função. Quando é que a ansiedade, então, cruza a barreira da normalidade e se torna doentia, patológica, disfuncional? Perfeito. Eu gosto de falar que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução enquanto seres humanos um mecanismo de defesa que nos tira de situações ameaçadoras da nossa vida, né? Então, ao longo de muitos anos aí de evolução, de milhares de anos de evolução, nós desenvolvemos esse mecanismo que é mediado pela presença de estruturas no cérebro que respondem a situações de estresse. Então, esse mecanismo de defesa, ele é perfeitamente normal. Então, nós temos a ansiedade, todos nós sentimos ansiedade e ela visa nos tirar de situações difíceis, ameaçadoras, estressoras, certo? Então, até aí, nós temos a ansiedade normal. O fato é que, ao longo da nossa evolução, nós meio que dominamos o nosso ecossistema, né? Nós evoluímos e nós não temos mais, assim, nós não estamos submetidos mais ao mesmo nível de ameaça que tínhamos milhares de anos atrás. Eu estou falando lá atrás da evolução, né? Então, nós não temos mais esse mesmo nível de ameaça. Entretanto, em alguns indivíduos, né, em alguns indivíduos dentro da população, esses mecanismos eles se tornam disfuncionais neurobiologicamente, de forma que a gente passa a responder de forma exagerada às ameaças. Então, nós temos assim uma circuitaria no cérebro, existe uma estrutura que é chamada de amígdala cerebral, que responde e que provoca a reação do medo, né? Ela está ligada a circuitos cerebrais que geram pensamentos reentrantes, que estão ali também, né, que são ativados durante esses pensamentos frente ao estresse, gerando
os 2 sintomas nucleares da ansiedade, que são o medo e as preocupações, né? E aí, quando essa resposta ela é exagerada, né? Vamos fazer uma analogia mais simples. Quando eu tenho a mesma reação, né, que eu teria diante de uma formiga, diante de um leão, eu tenho a mesma reação diante de uma formiga, né, ou seja, um problema muito menor que não deveria ser ameaçador, eu tenho uma ansiedade patológica. Aí, provavelmente, eu tenho uma ansiedade. Uma outra analogia que eu gosto de usar com meus pacientes é como se a gente tivesse desenvolvido uma espécie de hipersensibilidade ao estresse. Uma coisa análoga às reações autoimunes, às reações imunes. Por exemplo, você comer um camarão. Você come um camarão e aí o seu corpo reage de uma forma disfuncional a esse camarão. É o mesmo que acontece quando eu entro no elevador. Sim. Entrar no elevador não deveria ser uma situação ameaçadora, mas é para algumas pessoas. Entrar no avião é uma situação ameaçadora para muita gente, provoca muito desconforto. Falar em público pode provocar extrema ansiedade, né? Fobia social. Com reações fisiológicas, reações físicas, taquicardia, né? Porque justamente essas áreas do cérebro, elas comandam, né, toda a nossa fisiologia. Então, elas mandam mensagens para outras partes do corpo, como o coração, fazendo com que a gente tenha taquicardia, que eleve a pressão arterial, que a gente sinta falta de ar, né, sudorese, tremores, são todos sintomas físicos, né, que vão acontecer nesse contexto. Desculpe interromper rapidinho, porque você está dando exemplos de situações em que existem gatilhos ambientais explícitos. Então, deixa eu recuperar aqui os exemplos que você deu. Você fala do elevador, você fala do avião. Então, existem situações ambientais que produzem essas respostas disfuncionais. Mas também não existem alguns quadros, por exemplo, como a síndrome do pânico, sem agorafobia, em que não tem nenhum gatilho ambiental e a pessoa está apresentando sintomas. Não existe? Existe, com toda certeza, né? Essa explicação que eu dei é para a gente começar a entender a ansiedade, né? Mas às vezes esses mecanismos de alerta, eles se tornam tão disfuncionais que não precisa ter um gatilho. Então você pode tranquilamente ter uma crise de ansiedade durante o sono. Você pode estar dormindo e acordar com uma sensação de morte iminente. No ambiente mais Tanto que muitas possível. pessoas vão buscar a emergência, vão buscar o cardiologista, não vão pensar a primeira pessoa que pensa não é um psiquiatra. Vão pensar em buscar aplacar os sintomas físicos. Então deve ter algo de muito desesperador aqui acontecendo comigo, algo de muito sério, né, em que me leva a buscar a emergência. Eu posso estar infartando, eu posso estar tendo um AVC. É a primeira coisa que as pessoas costumam pensar, né? Mas falando em ambiente, eu acho que é importante a gente pontuar como é que se dá esse processo, por que alguns indivíduos eles têm a ansiedade patológica, né, que é quando a gente observa essa disfuncionalidade, prejuízo na funcionalidade do indivíduo, e outros não, e outros têm ansiedade normal. Eu ia lhe fazer uma pergunta sobre isso, eu ia te fazer isso, porque eu vou retomar um outro ponto lá de trás da sua fala que você comparou um contexto mais primitivo, né, com a vida, vamos chamá-la de vida moderna. Isso. Né? Então, eu ia te perguntar assim, Diego, você acha que da maneira como nós organizamos a vida na atualidade, trabalho, como as cidades se organizam e outras demandas da tecnologia, rede social, qual é o lugar que tudo isso tem na elevação tão grande, numa incidência tão grande de transtornos de ansiedade, no Brasil e em outros países, né? Vamos falar um pouquinho do contexto. Você está descrevendo a neurobiologia da ansiedade, eu acho isso fantástico. Como que isso se relaciona com a nossa vida, o contexto que a gente vive na atualidade? Excelente. Eu acho que a gente vive numa sociedade que ficou conhecida como multitask. Então, nós somos consumidos diariamente pelas demandas. Nós acabamos absorvendo demandas, né, que, na verdade, poderiam ser melhor planejadas, melhor organizadas. Então, dentro de um cotidiano, eu tenho que ter
eu tenho que... E eu acho que isso começa muito cedo, inclusive, né? Porque começa na escola. Então, a criança hoje, ela tem... Se você pega uma criança que tem uma rotina preenchida, né? De fato, ela tem que fazer... ela tem que ir para a escola, às vezes ela vai escola meio período, às vezes ela vai os dois. Integral. Ela tem período integral, ela tem que fazer um esporte, né? Faz uma atividade física, ela tem que fazer aulas de línguas, né? Extracurriculares, né? Vai fazer uma aula de inglês, vai fazer outra coisa. E sobra pouco tempo para o convívio familiar, de fato, porque os pais, os adultos, eles também têm muitas tarefas, né? E esses adultos, eles têm que dar conta do trabalho, eles têm que dar conta das demandas, às vezes, acadêmicas, têm que dar conta dos afazeres domésticos, né? E as mulheres, então, que são as maiores vítimas da ansiedade, não por acaso, são as mais sobrecarregadas também, porque elas têm dupla jornada. Então, isso é algo que está muito presente. Um outro ponto que não deve passar em branco é o quanto que hoje a gente está desconectado presencialmente, né? Então, nós estamos ligados a redes sociais. Eu atendo pessoas que ficam 12 horas no celular. 12 horas por dia. 12 horas. Né? Nós temos aplicativos que monitoram quantas horas a pessoa acessa ali as redes sociais. Sim. E eu sempre peço para ver, principalmente em crianças e adolescentes, eu costumo fazer essa análise, esse check-up. E aí a gente vê 8, 12 horas ali de uso, e são 8 ou 12 horas que você deixa de estar presente, de fato, nas situações, onde você está normalmente fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, você está fazendo o dever de casa, você está assistindo um vídeo no YouTube, você está respondendo mensagens no WhatsApp, e, obviamente, isso é ansiogênico. Né? Isso nos coloca em alerta, porque a gente está hipervigilante, a gente está vendo, dando atenção a vários estímulos ao mesmo tempo. Sim. Isso pode levar a um desequilíbrio. Mas eu ia te contar que eu acho que é algo que começa, de fato, lá na infância. Nós poderíamos dividir assim, populações que elas, ao serem expostas a um certo nível de estresse, porque o estresse ele não é de todo negativo, né? O estresse ele pode ser neuroadaptativo, então a pessoa pode sofrer até um certo nível de estresse ali e ela desenvolve mais resiliência. Sim. Então, quando chega na vida adulta, essa pessoa ela pode ter inclusive uma reação até atenuada ao estresse, é uma relação até, né, ser muito tranquila em situações estressoras. E nós temos pessoas que elas vão sofrer abusos, elas vão sofrer situações de negligência, né, ou elas processam dessa forma, abandono, e que quando chega lá na vida adulta, né, esses estímulos nocivos, eles acabam ativando essa circuitaria cerebral, né? E ela fica lá silente. Quando chega na vida adulta, é que a gente vai ver essas reações exageradas ao estresse, à ansiedade, né? Em seus vários tipos de manifestações. Bom, é complexa a coisa, né? Complexo. Mas eu gostei muito na sua descrição. Eu sei que eu te fiz uma pergunta gigantesca quando eu pedi para você falar como o contexto da vida moderna se relaciona com a incidência da ansiedade. Isso é para você ficar respondendo isso aqui até umas 8 horas. Daria. Exatamente. Mas eu gostei muito porque você sinalizou uma questão que dá o que pensar. Vou pegar um exemplo que você deu. Você trouxe a questão das mulheres, né? As mulheres estão mais predispostas, não por uma característica inata, mas por uma questão que é contextual, que é cultural. Sim. Ou seja, ansiedade tem a ver com questões mais amplas, como o debate de gênero, por exemplo. Sim, né? Com toda certeza. Porque as mulheres têm dupla jornada, não é por uma vocação natural, nem é porque elas querem, inclusive. Jamais. É porque elas estão inseridas numa cultura que, infelizmente, as posiciona nesse lugar, ou seja, como essa conversa é interessante. Pois é. Como essa conversa é interessante. E não dá para a gente explorar todos os pontos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Diego. Pelo que eu conheço do que li, não li muita coisa, mas pelo que conheço do que li, a ansiedade patológica, ela tem
várias faces. Existem vários, digamos, subdiagnósticos, diagnósticos específicos, né? Dentro desse espectro. Não dá para se falar sobre tudo, eu sei. O que é mais prevalente no Brasil, nesse campo aí das diferentes formas de ansiedade patológica? É síndrome do pânico? É a fobia social? É fobia específica? O que é mais prevalente? Eu acho que a gente pode começar falando isso. A gente pode começar falando do que eu considero que é o protótipo dos transtornos de ansiedade, que é o TAG. Sim. Né? O transtorno de ansiedade generalizada. Imagino que seja o mais prevalente. Possivelmente, né? Então, nós temos um transtorno de ansiedade que é considerado generalizado porque ele acaba penetrando vários contextos. Caracteriza né? Eu vou tentar simplificar, né? Como é que se dá o diagnóstico, qual é o perfil mais comum que a gente vai observar, né? É um tipo de ansiedade que acomete mais a mulher, né? Como a maioria dos transtornos de ansiedade. Ele surge classicamente um pouco mais de forma mais tardia, né, a partir ali da 3ª década de vida, mas pode acontecer tranquilamente antes, né? E a gente vai observar o quê? A presença de medo e preocupações em excesso. Então, é comum que essas pessoas elas amplifiquem as suas reações frente aos problemas do cotidiano, que gerem a partir dali pensamentos reentrantes, né? E essas preocupações elas ficam ali com aquela pessoa. Isso vem acompanhado de irritabilidade, consequentemente eu não consigo me concentrar. Temos sintomas físicos como cefaleia, fadiga, né? Dores que podem acompanhar também esse tipo de sintoma. E esses sintomas têm que estar presentes por mais de 6 meses. O critério tempo é importante. Sim, né? Sim. Não é eu estar ansioso ali um dia, muito preocupado com a situação específica. Posso passar por isso num período curtíssimo vinculado a uma situação. Pode ser circunstancial. Sim. Né? E a gente não está falando disso. Na verdade, o TAG eu considero como quase que uma personalidade ansiosa. Muitos pacientes que eu recebo, eles têm esse diagnóstico há muitos anos. É comum a seguinte fala: eu sempre fui assim. Né? Então, eu sempre fui conhecido como uma pessoa ansiosa. Né? E eu achei que era normal, eu achei que era isso mesmo, né? Que era o meu jeito. Então as pessoas passam a naturalizar esse comportamento ansioso. E outra coisa que eu acho que o que está por trás disso é justamente porque normalmente as pessoas que têm o TAG, né, que têm a ansiedade generalizada, são pessoas que acabam absorvendo muitas demandas e aí são pessoas a quem as outras pessoas do círculo social recorrem quando tem problemas. Então elas acabam sendo pessoas muito prestativas, né? E isso é idealizado, porque vai provocar sobrecarga. Acontece que isso vai provocar sofrimento para todo mundo envolvido ali naquela situação. Mas o TAG é um dos transtornos de ansiedade, né? A gente vai ter, sim, o transtorno de pânico, né? O transtorno de ansiedade paroxística episódica, né? Um nome mais complexo que a gente usa na medicina. Paroxístico porque são crises que acontecem de repente, de forma inesperada, né? O pânico, ele acontece, a gente vai observar a presença de crises, de episódios, né? Portanto, de ansiedade muito exacerbada, muito intensa, né? É um problema que causa muito sofrimento, né? E pode, inclusive, motivar até tentativas de suicídio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tentativas de suicídio, a gente pensa em depressão, não pensa em ansiedade. É verdade. Mas eu já atendi várias situações desse tipo, também ligadas à ansiedade, né? Então, já atendi, por exemplo, pacientes que têm crise de pânico, né? Que são essas crises onde a gente vai observar sintomas físicos, né? Como taquicardia, sudorese, tremores. A pessoa pode experimentar sensações de estranhamento, né? Como desrealização, né? Despersonalização, né? Sintoma dali da esfera dissociativa, de tão intenso que é aquilo ali, o medo de morrer, parece que você vai morrer instantaneamente, né? Então é algo muito desafiador para aquela pessoa e para aplacar essas crises, muitas vezes a pessoa lança a mão de meios disfuncionais também, como por exemplo consumo de álcool. Então, eu já atendi pessoas na fila do transplante que não tiveram diagnóstico de pânico e por isso que passaram a consumir 1 litro de destilado por dia,
né? Então, você vê como é amplo. Essa pessoa ficou viva. Essa pessoa, felizmente, ficou viva, mas estava na fila do transplante. Gente, né? É jogar gasolina na fogueira. Né? Exatamente. Né? Então, o pânico é outro bastante prevalente. A gente tem a ansiedade social, Sim. que aí essa é mais especificamente associada a situações nas quais o indivíduo ele se vê no centro das atenções, então ele vai ser avaliado pelos demais ali, né? E essas situações elas se dão das mais variadas formas. Então, desde quando eu vou apresentar um trabalho lá na escola, que é quando comumente a ansiedade social ela se desenrola. Então, muitas vezes é uma criança que já tem um perfil mais introvertido, ela sofre bullying, né? Passa por alguma situação, não é obrigatório para que tenha ansiedade, né? Para que desenvolva, mas é comum. E aí ela vai apresentar um trabalho e aí todos riem, né? Ela passa por alguma situação de constrangimento ali e que deixa uma marca. E a partir dali, todas as situações nas quais ela se sente observada ou avaliada podem gerar crises, inclusive crises mais sérias, né? Crises de pânico, né? Então, as crises de pânico, por exemplo, que acontecem no transtorno de pânico, elas não são exclusivas do transtorno de pânico. Podem acontecer no TAG, podem acontecer na ansiedade social, podem acontecer no transtorno de estresse pós-traumático, né? E por aí vai. Então, a gente tem essa ampla gama aí de manifestações que não são específicas e daí também a necessidade de ter um profissional que avalie ali criteriosamente, que acompanhe, porque o diagnóstico em psiquiatria é longitudinal, precisa do critério tempo, né, para a gente poder falar em diagnóstico, né? Tem tudo isso. As fobias. As fobias específicas. As fobias específicas aparecem muito no consultório. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu li, num dos manuais que eu li, acho que é o da Galarrondo, ele diz que as fobias específicas são a forma mais comum de ansiedade. Assim. Praticamente todo mundo tem algum tipo de fobia específica, seja com objeto perfuro-cortante, seja com algum animal e tal. Mas eu imagino que ninguém vá ao consultório, não. Exatamente. Essa aí é que é a questão. Não é que não vão, né? Você vai ter, pelo menos eu vou te falar da minha prática. Eu acho que, por exemplo, muito dificilmente alguém vai te procurar por este motivo. Normalmente a pessoa tem, às vezes, um transtorno de ansiedade comórbido a este, e aí na periferia ela vai e solta que também tem uma questão ligada a uma fobia específica, né? Então, na minha prática, eu não acho que seja tão comum, na prática. Não porque não seja prevalente, né? Na verdade, porque as pessoas é que acabam não acessando tanto o psiquiatra especificamente por conta dessa questão. Eu lembro, Diego, eu estava dando uma aula em algum lugar e eu estou lembrando de uma moça que disse assim, levantou, eu não lembro do que eu estava falando. Eu sei que esse tema da ansiedade veio à tona e ela disse na frente de todo mundo que ela tinha horror a sapo. Mas ela fez uma descrição assim, bem intensa, assim, bem dramática, que deu para entender que era um quadro fóbico mesmo. E eu me dignei aí atrás e eu descobri que de fato tem um nomezinho que eu não vou lembrar, nem vou pedir que você lembre. Né? Mas o que é mais importante, eu quero destacar, é que tem a ver que exatamente com o que você disse um pouco atrás, é que as pessoas agregam isso à sua personalidade, elas entendem que aquilo... Naturalizam, né? Exato, naturaliza. É de mim. Eu sou assim. Quando de fato, não. É um elemento que se agregou, mas que é, digamos, tratável. Né? Que Perfeito. Dá para cuidar disso, dá para melhorar em relação a isso. Às vezes é algo tão naturalizado que a pessoa esquece que ela poderia ter mais qualidade de vida sem aquela característica, tá? Sem aquele sintoma. Né? Na verdade, é um sintoma. E ele não é identificado como sintoma. Ele se torna uma característica daquele indivíduo, como se fosse um traço da sua personalidade ser ansioso, né? Ter uma fobia. E não é por aí. Não deveria ser por aí. Pois é. Embora existam alguns transtornos de personalidade em que o elemento da ansiedade é central, né? Estou lembrando lá da tabelazinha dos transtornos da personalidade. Isso. Em que o elemento da ansiedade é central. Personalidade dependente, evitativo e obsessivo compulsivo. Essas coisas aparecem no consultório do psiquiatra? Essas aparecem. As pessoas vão cuidar disso?
Não. Aí é que tá também. Elas vão cuidar de outras questões isso, e aí então, a gente descobre isso lá, né? Imagina. Dificilmente uma pessoa vai procurar. Eu acho que talvez algumas pessoas que acabam processando melhor, né, esse diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, por exemplo, essas pessoas ainda procuram, né? De chegar, vim por esta razão, mas dificilmente. Normalmente elas vão por comorbidades. Então, eu tenho uma depressão comórbida, eu tenho uma ansiedade comórbida, eu estou tendo crise de ansiedade, e quando você vai investigar, na verdade, essas crises de ansiedade elas são secundárias. Sim. Há uma baixa tolerância à frustração, por exemplo, que é um traço de personalidade das emocionalmente instáveis, né? Como um exemplo. Então, existem muitos problemas dentro da psiquiatria pelos quais as pessoas não procuram ajuda. Elas procuram ajuda, é aí onde entra a questão das redes sociais. Sim. E eu acho que isso tem a ver também com o fato de que são problemas complexos. Não é fácil a gente traduzir isso para o grande público, né, para pessoas que têm um nível de educação básico. Então, é difícil mesmo de entender, né? A psiquiatria, a psicopatologia, na verdade, é algo que é muito complexo de se compreender, né? Porque a gente tem que separar o que é o normal do patológico o tempo todo, né? E é muito difícil se ter esse olhar quando existe um envolvimento pessoal. Então é muito difícil eu olhar para o meu filho e achar que tem alguma coisa ali que não é normal, né? E normalmente isso vai acontecer quando é algo muito disfuncional, quando ele começa a ter prejuízos da funcionalidade, né? Então, quando ele começa, por exemplo, a querer evitar ir para a escola, sim, porque ele está sofrendo bullying, isso deixa ele muito ansioso, ele tem sintomas físicos, né? Então, às vezes, nem a porta de entrada não é nem o psiquiatra em si, né? Vai no pediatra, vai no cardiologista, vai no neurologista, né? E evita-se até um pouco. Lembrei do conceito de ansiedade. Você falou de escola, eu lembrei do conceito de ansiedade e de separação. Uhum. Que é outra... Que é bem comum, né? Isso. E aí um pouco mais própria da escola, né? Eu descobri que adulto pode ter também, Também. Né? Ansiedade de separação. Existe a situação na qual essa questão ela perdura. Sim. E aí a gente tem que investigar, né, traços de personalidade que podem estar associados aí como uma personalidade dependente também. Sim. Né? Como é que faz para não confundir, por exemplo, ansiedade de separação em adultos e borderline? Porque borderline tem a coisa do medo do abandono. Exatamente, né? Muito complexo. Como é que faz? Conversando, sempre o paciente tem que sentar, a gente tem que conversar, tem que acompanhar, né? Mas, de fato, assim, não é um dos quadros mais prevalentes que se veja na prática. É um diagnóstico diferencial complexo, né? Sim. Tudo que começa lá na infância e que a gente hoje diagnostica no adulto é muito mais difícil, mais complexo, porque é um diagnóstico também em retrospecto, né, que a gente chama, um diagnóstico retrospectivo, e nem sempre a gente vai ter acesso a informações fidedignas lá daquele período. Então eu tenho que lidar com relatos, né, relatos da família, que nem sempre existe família para poder dar esses relatos, né, dos cuidadores, enfim. Mas é sempre complexo. Quando a gente tem, por exemplo, um TDAH, né, no adulto, a gente tem que investigar de forma muito mais pormenorizada, mais cautelosa. E num acompanhamento longitudinal, esse diagnóstico pode mudar, né, Diego? Pode mudar. Ele pode mudar. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então, não tenho que ter, né, um problema em ter uma primeira impressão e essa primeira impressão ela ser modificada. Existe, os pacientes ansiosos, por exemplo, né, são um bom exemplo de pessoas que vão ao consultório querendo um diagnóstico imediato. Né? Quantas consultas? É uma pergunta que eu sempre recebo. Quantas consultas precisa para que você dê um diagnóstico? A pessoa te pergunta A pessoa isso? Pergunta isso. Já manda para minha secretária. Sim. Pergunta para ele quanto tempo eu vou demorar para ser diagnosticado. Ela está ansiosa pelo diagnóstico, né? Então, exatamente. Então, desculpa te interromper, mas é porque isso fala
necessidade de alívio que a pessoa quer, né? Porque ela associa receber Fala de muitas coisas, a né? uma terapêutica, né? Fala de muitas coisas, né? Nem sempre a terapêutica. Eu acho que fala também da urgência cultural que a gente vive, né? Dessa ansiedade coletiva, de tudo ter que ser rápido, tudo ter que ser muito fugaz, né? De responder de forma muito rápida a tudo que acontece de ruim. E às vezes a gente precisa de tempo. A gente precisa respirar, a gente precisa estar consciente para entender a complexidade das coisas, entender o que está acontecendo comigo, né? Eu preciso sentar e conversar, às vezes, por algumas vezes ali com o meu médico, com o meu terapeuta, para eu poder compreender, né? E esse diálogo é importante, né? Entre o médico e o terapeuta, que está ali semana a semana, para se ter realmente uma ideia mais ampla, né, do que está acontecendo. É muito bom ouvir isso de um profissional médico, viu? Eu não sei se eu tenho uma concepção equivocada sobre o trabalho do profissional médico, mas é muito bom ouvir um profissional médico, psiquiatra, dizer: a gente precisa de tempo, as coisas são complexas, não precisa ser na primeira consulta. Diego, por que eu estou te dizendo isso? Eu trabalhei em escola um tempo da minha vida. Trabalhei como psicólogo educacional escolar. E na época, fiz alguns encaminhamentos de crianças que eu suspeitava que necessitavam de uma avaliação médica. Então, aprontava o relatório bonitinho, entregava na mão da família e a família levava para o profissional médico. E teve alguns casos, eu me lembro, de diagnósticos de condições graves feitos muito rápido. Não sei o que aconteceu nessa consulta, eu não estava lá, né? Mas, por exemplo, o diagnóstico de autismo, assim, numa consulta, segundo a mãe, de 20 minutos. É que eu vou me escorar na palavra da mãe, eu não estava lá. Eu não quero não acusar o seu colega médico, né? Mas em função dessa bagagem que eu trago, é que eu estou dizendo, é bom ouvir um profissional médico dizer que não precisa ter pressa com as coisas. Não. Apesar do sofrimento que as pessoas têm e elas estão ali querendo realmente um alívio mas sabe, rápido. Aí que tá, né? Na verdade, você ter o diagnóstico não necessariamente vai interferir em quão rápido o tratamento é instituído, né? Não vou deixar o paciente em sofrimento, tendo crise de ansiedade, sendo que eu ainda não fechei um diagnóstico, né? Por exemplo, né? Não vou... A gente pode... É aí que tá. Eu acho que na saúde mental a gente consegue dissociar o diagnóstico de estratégias e técnicas de tratamento. Eu posso ir aplicando algumas técnicas de tratamento, né? Já que, inclusive, muitos sintomas não são específicos, né? Então, eu posso fazer um tratamento sintomático, né? Antes do diagnóstico. Então, a gente tem algumas pessoas que se apegam demais ao rótulo diagnóstico, né? E eu costumo dizer que, olha, independente do que você venha a ter como diagnóstico formal, né? Eu acho que o mais importante é você estar bem, você estar bem tratado, né? O diagnóstico de autismo, né, no adulto é extremamente complexo, principalmente naqueles casos onde é mais sutil essa manifestação. Então, às vezes eu recebo avaliação neuropsicológica, que são uma bateria de testes ali que são performados, e eu questiono. E aí eu falo, olha, não tem pressa, eu vou sentar com a pessoa que performou os testes, eu quero entender o que aconteceu aqui. Porque clinicamente a gente não tem elementos ainda suficientes para pensar, né, melhor. Ou eu não vi, né? Eu não tive acesso às mesmas informações. Então, eu vou sentar com o colega e eu vou discutir o caso. Essa semana mesmo tive uma ótima experiência com isso. Então, não tem pressa, não tem que ter pressa pelo diagnóstico, inclusive porque o diagnóstico é algo que a gente tem que ter muito cuidado com o uso desse diagnóstico, né? O que a pessoa vai fazer com aquele diagnóstico, afinal de contas, né? Cara, que fantástico isso. Como você disse, o que não impede de iniciar os cuidados, que podem, inclusive, passar por uma prescrição medicamentosa. Pode, né? tranquilamente. De início. Tranquilamente, porque eu sempre coloco hipóteses. Né? Eu tenho hipóteses ali, você não vai sair da primeira consulta provavelmente sem uma hipótese. Aí também eu acho que seria negligência. Né? Entendo. A pessoa vai sair lá desnorteado, entrei e saí, não sei o que eu posso ter. Né?
Então, é diferente o que eu posso ter do que eu, de fato, venho a ter, né? No que aquilo vai se concretizar. Às vezes, é preciso um acompanhamento prolongado de 6 meses, 1 ano, para se descobrir, de fato, o que, né? Ao longo de uma evolução, né? O que aquilo dali vai se mostrar, né? Como que vai se concretizar. Né? Eu estou falando, por exemplo, de transtornos do neurocognitivos, por exemplo, né? Às vezes a gente pega um quadro ali muito inicial, precisa acompanhar ali ao longo dos próximos anos para ver como que aquilo vai se desenrolar. Muito bom mesmo. Mas eu não vou perder a oportunidade, eu vou te explorar ao máximo, vou sugar aqui o máximo que eu puder, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade. Eu vou para o campo agora, assim, bem da curiosidade, assim, geral das pessoas. Diego, eu vou voltar aqui no tema das diferentes formas de ansiedade patológica, aproveitar sua presença aqui, eu não vou deixar esse tema passar. Quero te ouvir falando sobre isso. Uma dessas formas é o transtorno de dissociação da identidade, não é isso? Isso. Esse nomezinho tá certo, né? Tá certo. Para o pessoal que está nos acompanhando que não conhece, na mitologia que existe é o conhecido as personalidades múltiplas. Isso. E tem filme sobre isso, e tem tudo. É o que mais tem. O que mais tem. Eu vi uma matéria, inclusive, num dos grandes programas da televisão brasileira sobre isso, entrevistou gente que tinha um transtorno. Eu vou simplificar, eu queria te ouvir dizendo assim, ó, o que tem de base científica e o que tem de mitologia. Existe o transtorno? Não existe. O que é exagero? O que é ficção? Vai lá. Que pergunta difícil, hein? Eu sei polêmica, que é. Eu né? sei que é. Então, esse é um dos transtornos mais polêmicos dentro da psicopatologia, né? Nós temos aí relatos de casos, né? Nós temos isso documentado mesmo na literatura médica, né? Científica. A descrição desse transtorno, ela existe, né? Existem ambulatórios em grandes centros universitários que são voltados, né, para o acompanhamento de pessoas que têm esse tipo de transtorno, mas eu diria que ele é muito menos prevalente do que no cinema. Como né? Você, o que pensa? Assim? Você acha penso? que é verossímil? Eu acho que ele é verossímil tendo critérios. A gente precisa ter muitos critérios para avaliar, né? Porque é o tipo de patologia que ela vai te despertar essa desconfiança. Né? Existem alguns transtornos, né? Os dissociativos principalmente vão ser aqueles que vão nos despertar algum nível de desconfiança, né? Frente ao paciente, né? Porque às vezes aquela sintomatologia aparece de forma muito conveniente, né? Ela parece ter ali um objetivo, né? Então, você vê um paciente... O que é o transtorno dissociativo de identidade, né? Para a gente deixar claro aqui para as pessoas, né? Exato. A gente tem uma situação traumática, né? Esse trauma é algo que é de uma magnitude imensa, então ele atravessa aquele sujeito, né? Aquela pessoa, de forma que após esse evento traumático, a pessoa ela tem a sua personalidade cindida, então ela passa a manifestar um comportamento que é completamente diferente do seu, como se ela tivesse uma segunda ou terceira ou quarta, né, personalidades, né? Quando você vê casos onde isso acontece de forma muito dramática, muito teatral, a desconfiança aumenta, né? Então, a gente tem casos clássicos, né, aí acompanhados na literatura norte-americana, por exemplo, né, de pessoas que manifestaram 23 personalidades, né? E algumas dessas pessoas cometeram crimes, né? E essas pessoas justificam o crime com base na manifestação desse transtorno. Usam como argumento jurídico, inclusive, né, a presença desse transtorno para tentar atenuar sua pena. Então, é algo para ser avaliado com muito critério. E você vai ver, com certeza, uma divisão de opiniões. Então, vão ter profissionais que vão avaliar e vão achar que não existe um transtorno real ali, e vão ter profissionais que vão te atestar que, de fato, existe ali uma doença. Olha, curiosamente, recentemente eu atendi um caso, né, num hospital geral, e neste caso, eu, de fato,
cheguei à conclusão de que se tratava do TDI, né, do transtorno dissociativo de identidade, né? A moça tinha passado por algum tipo de trauma que nós estamos investigando ainda, e ela manifesta durante o atendimento outras personalidades, pelo menos 3. Ali, uma delas é da própria mãe dela. Né? Então, você vê que é algo que fica muito mais ali dentro do contexto da pessoa do que algo como é retratado no cinema, nas novelas, né? Que é algo extremamente, né, cinematográfico, dramático, né? Sim. Então, assim, nesse contexto aí, essas personalidades, elas aparecem com um propósito, né? Que seriam, de certo modo, defender a pessoa daquele trauma, lidar com aquela situação difícil simbolicamente, né? Então aparece ali um outro eu que consegue lidar, administrar melhor aqueles sentimentos, me defender daquela angústia provocada pelo trauma. Nessa situação, eu diria que há consistência, né? Para a gente pensar nesse transtorno, né? Tem um filme que eu sempre indico para os meus alunos chamado Tully, T-U-L-L-Y, né? Que é com pessoal, né? Que é com uma atriz famosa chamada Charlize Theron. E ele fala do transtorno dissociativo de identidade de uma forma bastante real. E entra até naquele tema que a gente tratou anteriormente, que é a sobrecarga feminina, né? Sim. Então, a gente tem uma personagem lá que ela está no puerpério, e ela está passando por uma situação de muito estresse, e aí eu não vou contar o resto do filme, né? Senão a gente vai estragar a experiência, né, das pessoas. Mas vai tratar desse tema, né, de forma muito bem apropriada. Muito melhor do que a gente pegar filmes como, por exemplo, o Fragmentado. Eu ia citá-lo. Que a gente tem, ele é baseado num caso que foi muito discutido ali na década de 70, se não me engano, um cara chamado Billy Mulligan. Tem documentários na Netflix que discutem o próprio relato, né, do caso é polêmico, né? Você vê uma divergência de opiniões sobre aquela situação, né? Eu estava aqui pensando o seguinte, você explicou o mecanismo, situando a emergência na ocorrência de um trauma, e esse é um mecanismo psíquico para proteger a pessoa da angústia, do sofrimento. Sabe o que eu estava lembrando? Eu estava lembrando do conceito de mecanismo de defesa, que é o conceito da psicanálise, né? O conceito da Ana Freud. Para pensar o seguinte, faz sentido, de fato, a gente pensar se existe um mecanismo psíquico de fragmentação interna que serve para a proteção, digamos, do ego, né? Do sofrimento, da dor e da angústia. E isso se traduz, digamos, em 2 ou 3 diferentes modos de ser, que a gente está chamando de personalidade. Eu realmente não consigo ver diferença em relação ao que alguns psicanalistas chamam de mecanismo de defesa. Racionalizar, projetar, esquecer, verdade. A amnésia dissociativa, né, que está ali também no espectro dos transtornos dissociativos, é isso. Né? E às vezes são comórbidos, né? A dissociação da identidade, da memória, né, podem acontecer nesse contexto agora, normalmente são associados a traumas. Mas na psicanálise eles não tratam os mecanismos de defesa como patologias. Não. Eles tratam como dinâmicas do inconsciente, o embasamento, né, psicanalítico, e que é parte da dinâmica do ego na tarefa de preservar a si mesmo. Mas aí que está... E a gente está fazendo isso o tempo todo. Aí que está a diferença, porque os mecanismos de defesa, eles tentam dar conta, né, de uma demanda psíquica, né? Sim. Mas eles ainda estão ali dentro de um certo escopo de funcionalidade, né? Os prejuízos, eles são admissíveis, vamos dizer assim. Quando a gente está... No TDI, não. Né? Quando eu estou falando de transtorno, eu estou imediatamente associando a ideia de que há disfuncionalidade. De que está trazendo prejuízos marcantes, não é qualquer prejuízo, de fato está trazendo prejuízos tanto para aquele indivíduo quanto para as pessoas que convivem com ele, né? Então você tem, por exemplo, um quadro como a amnésia dissociativa, né? Onde a pessoa tem uma lacuna mnemênica, né? Ela não lembra do acontecido, né? Porque ela não consegue dar conta daquela informação, de tão violenta que foi aquela informação, ao longo da vida, outros episódios dissociativos, outras amnésias vão acontecer,
né, para aquele indivíduo. Isso vai trazer prejuízos marcantes. Né? É muito diferente, por exemplo, se você pegar um mecanismo de defesa simples, né, como a negação, né? Onde a pessoa, durante um tempo ali, que está lidando com uma situação difícil, ela nega, por né? exemplo. O luto, né? Que são parte praticamente da nossa fisiologia, é a nossa reação normal àquela situação, né? Agora, quando aquela situação ela se prolonga demais, né? Quando ela começa a acumular prejuízos por mais tempo do que o esperado, a gente está falando de um transtorno. Aí sim. Mais grave do que um simples mecanismo do de que defesa. Mais, não. Gostei demais da sua abordagem. Eu acho que é importante a gente incluir também, enfatizando a necessidade das pessoas se protegerem contra a mitologia. Exatamente. Eu já vi relatos em sala de aula. Bom, você é professor também. Sim. Dá de tudo em sala de aula, né? Dá. Alguém me fez uma pergunta sobre... Fez uma pergunta, não. Alguém me trouxe um relato de uma menina, acho que nos Estados Unidos, que tinha 2.000 personalidades. Nossa 2.000. Como que ela conseguiu contar, né? Não sei. Eu não faço ideia, né? É. Mas olha, Diego, muito legal a nossa conversa. O tempo está indo embora. Infelizmente, passa rápido. Então, deixa eu te perguntar o seguinte. Apesar da avaliação que você fez das redes sociais e da relação delas com a ansiedade, você está nas redes sociais? Eu tô. Tá. Eu tô. E o que é que as pessoas encontram? Primeiro, quais as redes sociais que você usa? Eu tô no Instagram. É o que eu Deixa aí pro uso pessoal, mais, que é o @Diego Melo Psiquiatria. Diego, normalzinho? Diego com 2 Gs. Diego Melo Psiquiatria. Pronto, o pessoal vai colocar aqui embaixo. Eu sempre pergunto o seguinte... o que é que as pessoas vão encontrar lá na sua rede social? Ótima pergunta, né? Eu tento produzir um conteúdo responsável, um conteúdo... Eu não sou a pessoa mais presente, tá? Nas redes sociais, sim, tá? sim. Então, eu tenho levas de conteúdo. Então, eu gero conteúdo ali por um período e desapareço depois um pouco. Mas é um conteúdo de psicoeducação, com dicas de saúde mental, né? Que no sentido mais até preventivo, né? Do que do tratamento. E você vai encontrar todo tipo de informação ligadas à saúde mental. Sim. Né? Eu ia aproveitando isso, assim, uma última pergunta que eu te faria é exatamente isso. Eu sei que é uma pergunta também, assim, para a gente ficar aqui até amanhã falando, mas em termos gerais, como é que a gente pode se proteger da ansiedade? Da ansiedade patológica, dessas coisas todas que a gente conversou aqui. Dá para se proteger disso? Dá, com toda certeza. Com as exigências que a vida nos impõe na atualidade? Em linhas gerais, como é que a gente se protege disso? Com toda certeza. Eu acho que tem pilares básicos, né? Onde você deve investir para prevenir, né? E para, pelo menos, tentar atenuar a sua ansiedade, se é uma ansiedade que já é patológica, né? As pessoas não associam muito a psiquiatria à saúde física, mas dentro da minha prática eu sempre recomendo prática de exercícios regularmente. Sim. 30 minutos de exercício diários, pelo menos 5 vezes por semana. É recomendação da OMS, todo inclusive. Dia. Todos os dias, 5 vezes por semana, né? Se for todo dia, melhor ainda, né? Mas ali 30. no mínimo 30 minutos, ali 5 vezes por semana, 150 minutos por semana de atividade física. A pessoa gosta. Eu não faço essa restrição, né? Os exercícios aeróbicos, eles se mostram benéficos, a musculação é benéfica, mas a gente tem um mar imenso aqui em Maceió que pode ser aproveitado também, né? Com a remada, tem pacientes que remam, por exemplo, fazem stand-up. Então, o que você gostar, bike, seja lá o que você gostar de atividade física, isso vai ter um efeito neuroprotetor. Quando nós praticamos atividade física, a gente produz neurotrofinas, né? Existe o fator neurotrófico cerebral que ajuda a estimular conexões no nosso cérebro. A gente tem a alimentação como também a gente tem pilar. Dietas, né? Como por exemplo a dieta mediterrânea, como um outro pilar, né? Que tem algum nível de evidência aí de que seja benéfico. A gente vive numa cidade litorânea que dá para a gente tentar fazer adaptações na alimentação, evitar uma série de alimentos condimentados, por exemplo, né? Que podem trazer malefícios para a saúde do cérebro em si, né? Estar conectado socialmente, né? Opa.
Isso dentro, mas também fora das redes sociais, né? A prática da meditação é algo que eu também recomendo com muita frequência, né? Seja meditação guiada também com aplicativos, é amplamente acessível, é gratuito. Tudo isso que eu estou falando aqui, né? A gente consegue encaixar, se você parar para pensar, no nosso cotidiano. Exato. Mas eu não tenho acesso a uma academia. Vai fazer uma caminhada, né? Vai subir uma escada, troca o elevador do seu prédio. Você mora em que andar, né? No 9º. Troca todos os dias, você sobe a escada ao invés de usar o elevador. Então, o sono é uma outra prioridade, né? As pessoas estão, muitas vezes, deixando o sono em segundo lugar, né? Então, ficam no celular ali até 11, meia-noite, se não mais, né? Em jogos em rede também, enfim. Mas o sono tem que ser uma prioridade. É fundamental dormir bem para que você não tenha tanta ansiedade, né? E a gente está falando só de ansiedade, né? Mas tudo isso se aplica à saúde mental de forma de modo geral. Com certeza. Olha, maravilha. Adorei a conversa. Também. Acho que foi muito boa, muito produtiva. Eu acho que vai beneficiar um monte de gente. Que bom. Certo? Fico feliz. Eu quero, nesse finalzinho, então, te agradecer, Diego. Primeiro, te parabenizar por todo o trabalho, né? Te parabenizar também pela sua comunicação. Você se comunica muitíssimo bem. Acho que você deveria ser um divulgador científico, né? Quem sabe usar a rede social de uma maneira mais frequente. Você fala muito bem, com muita leveza. Que bom. Desses temas que, como você disse muito bem, são complexos. Bom, mas professor, né? O professor tem essa habilidade. Te agradecer e te agradecer também por ter dedicado essa horinha para contribuir aqui com o Ser Psicast. As portas continuam abertas para quando você quiser voltar. Maravilha. Eu também agradeço muito o convite de vocês. Eu acho que fazem um trabalho muito bom também, né? Eu acho que a educação tem que ser acessível, né? E a gente tem hoje o privilégio. Como eu coloquei no começo, as redes sociais, elas têm um papel ambivalente. Não é só negativo, né? Sim, a gente pode usá-las a nosso favor também. Então, verdade. Muito bom. Valeu. Muito obrigado mesmo. Gente, olha só, estamos chegando ao final de mais um episódio da mais alta relevância. Eu não lembro se já havíamos tratado desse tema aqui, eu desconfio que não, depois eu vou fazer uma pesquisa lá, mas me parece que não. Mas olha só, tema da mais alta relevância tendo em vista as características epidemiológicas da população brasileira. Somos, como a gente viu aqui, um dos países, né, se não o país mais ansioso do mundo. Talvez você que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, lide com esse problema e não saiba direito como lidar com essas questões e precisa, inclusive, de cuidados. Vai lá, se apropria dessas informações, compartilha essa conversa, manda esse link aí, especialmente o link do YouTube, para os seus familiares, para o grupo da família, para o grupo da faculdade. Não tenho nenhuma dúvida que essa conversa vai ser muito esclarecedora para muita gente, inclusive como foi para mim, tá bom? Quem está no YouTube, não esquece, nós temos um QR Code aqui acima da tela. Esse QR Code é uma portinha que vai mandar vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. Então, aproveita a oportunidade, entra lá, assiste as aulas, faz os cursos. E eu tenho certeza que no final dessa jornada vocês vão se tornar assinantes da plataforma. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou aqui em mais um episódio aqui do Ser Psicast. Como sempre digo, não deixe nunca de cuidar bem da sua saúde mental. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.